Fala rapaziada, beleza? Vamos para uma leitura de tarô aí. Ó, tô de luva. Esfriou aqui, rapaziada. Esfriou aqui em São Paulo. Deu ruim aqui, família. O negócio tá geladão aqui. Mas é isso, vamos que vamos. Com uma boa roupinha aí, uma boa coberta, né? A gente consegue sobreviver a esse frio. Inclusive, rapaziada, essa blusa aqui, ó. Estilosinha aqui, ó, bonitinha. Minha mãe que fez, hein? Minha mãe, ela é costureira. Ela também faz camisa, essas coisas muito top de tricô. Bom, vamos passar a leitura, né? Vamos passar a leitura. Vamos ver o que temos aqui de primeiras energias. A sacerdotisa, energia muito interessante, de conexão com a intuição, sabedoria. Ultimamente estou tendo muito tema do terceiro olho, sabe, rapaziada? No meu campo energético. E a sacerdotisa é alguém que representa ali algo um pouco acima do terceiro olho, que seria o chakra coronal, né? Ela tem uma coroa aqui, ó, uma pinha aqui em cima. Essa pinha pode representar a glândula pineal, né? Que seria nosso chakra coronário, que faz o contato ali entre a terra e o céu, né? Entre o espiritual e o físico, né? Usando a gente de intermédio ali, de ponte. A gente teve o 8 de espadas também e o 2 de copas. Rapaziada, parece que essa aqui é uma clara leitura ali de alguém que está passando por um processo transitório, sabe? Acredito que um aumento de consciência, sabe? Uma ascensão de consciência, você meio que está elevando a sua energia acima do chakra, acima do chakra frontal, né? Acima do terceiro olho, sabe? Aqui a gente tem o 8 de espadas representando alguém aprisionado de certa forma, né? Amarrado de certa forma. E aqui a gente tem o 2 de copas representando meio que o contrário disso, sabe? Uma liberdade a mais. O 2 de copas fala muito sobre ser livre, sobre você ser você mesmo e a outra pessoa também, isso ter essa aproximação, sabe? Mas aqui eu não vejo que é algo a respeito de relacionamento. Eu acho que é algo a respeito de você mesmo, sabe? Uma união de duas forças internas suas, seja masculina e feminina, sabe? Aqui a gente tem esse bastão aqui, né? Esse caduceu aqui com umas cobras girando. É muito similar ao símbolo que a gente tem na medicina, né? Isso aqui pode representar, pelo menos nesse arcano, uma ascensão ali, uma subida de energia, né? Como se a sua energia, a sua consciência viesse ali ó, de planos mais baixos, né? Mais densos e subisse assim para planos mais elevados, mais com uma consciência mais abrangente. Aqui a gente tem essas asas representando a ascensão, né? E o leão representando o elemento do fogo. O leão sempre representa o elemento do fogo, geralmente no tarô, rapaziada. Então aqui eu consigo ver essa leitura que não é uma leitura a respeito realmente de um novo amor. Pode ser que seja, sabe? Alguém que te ajude a evoluir de alguma forma. Mas aqui eu vejo como uma energia sua, sabe? De ascensão de alguma forma, de conexão com a intuição, de conexão com a sabedoria, e parece que você está passando por um processo transitório, né? Vamos ver o que você está passando, né? Agora que a gente já viu suas energias gerais, energias muito positivas também, energia de alguém que está evoluindo aí, tá? A gente tem a Rainha de Ouros invertida, a gente tem o Cavaleiro de Copas, interessante, e o Julgamento. A gente falando de ascensão, sobre subir de nível, aqui a gente teve o julgamento. Extremamente positivo, extremamente positivo. Aqui a gente tem um desprendimento, né? A Rainha de Ouros invertido pode representar ali você abrindo mão de algo, saindo de uma proximidade com alguma coisa, né? A Rainha de Ouros é aquela energia acolhedora, uma característica muito nutritiva fisicamente, né? Já que fala sobre o Ouros, né? Do elemento terra. Quando essa carta vem invertida, rapaziada, pode ser que você esteja se afastando de alguma forma desse plano, sabe? Como se você se afastasse tanto assim do plano terreno, não que você vai deixar de viver no plano terreno, ou deixar de fazer as coisas do plano terreno, sabe? Mas é como se você se afastasse para níveis mais mentais, espirituais, sabe? Isso fosse mais presente a partir de agora na sua vida. Então, só isso já justifica aí realmente uma transição, sabe? Porque a gente tem o Cavaleiro de Copas como uma oferta ali sendo oferecida para você, sabe? Parece que como se a espiritualidade, algo emocional ali fosse te tocar de alguma forma,
que fosse te dar uma opção, ou você segue por esse caminho aqui de conexão com a espiritualidade, de conexão com essa nova perspectiva, e aí você vai parar aqui no julgamento, né? Ou você volta para essa energia aqui da terra mesmo, sabe? De ficar mais aterrado mesmo, de focar, sabe? Tipo, é o mais provável essa leitura, sabe? De uma ascensão é o mais provável. Mas a gente precisa, tipo, da força de vontade, precisa querer. Também precisa aceitar a proposta ali que a espiritualidade está oferecendo. E o Gaudí tá aqui, ó, rapaziada. Chega aí, chega aí. Aí, olha aí, ó. Veio acompanhar aí a leitura, veio abençoar a leitura, né, cara? Tá bom, tá bom, tá bom. Já participou demais. Vixe Maria. Calma aí, rapaziada. Ele tá quase subindo aqui na cadeira. Vou girar aqui pra ele não se machucar também. Cachorro bobo. Vamos lá, vamos para as últimas 3 cartas aqui pra gente fechar a sua leitura. Não falei tanto a respeito do julgamento, né, rapaziada? Julgamento fala muito a respeito de ascensão mesmo, sabe? Você se conectar com a espiritualidade e a espiritualidade te elevar de alguma forma, sabe? Seja financeiramente, emocionalmente, mentalmente, sabe? Intelectualmente. Ou todas as anteriores também, né? É uma possibilidade, porque só se limitar a um tipo, né, de evolução ali, sendo que a espiritualidade é capaz, né, Deus, seus guias, a sua espiritualidade ela é capaz de te evoluir de todas as formas, sabe? Mas é uma questão de, tipo, ir atrás, né? O Cavaleiro de Copas também fala a respeito de movimento. Então, aparentemente, algum trabalho espiritual, sabe? Algum contato com essa energia que te tira dessa ilusão, sabe? Energias que te revelam a verdade, sabe? Vamos tirar mais 3 cartas aqui, rapaziada, para finalizar essa leitura. Vamos ver o que mais a gente tem aí para o seu futuro, o que você pode prestar atenção a respeito dessas energias, como fazer isso da melhor forma. Aqui eu consigo ver um processo de transição muito positivo, sabe, rapaziada? De uma energia de que talvez não estava tão animada, que não estava... que apesar de estar evoluindo, não sentia tanta evolução, e agora tendo uma prova interna, sabe, dessa evolução. Tendo uma prova realmente de ter ascensionado, de ter uma consciência maior, sabe? E isso sendo até aplicável à vida real, sabe? Progressos espirituais, progressos emocionais ou mentais que você fez, você percebendo mais uma vez, ou percebendo pela primeira vez, e isso adentrando o seu campo energético. E você conseguindo colocar isso pra fora, sabe? Sendo uma referência, assim, de alguma forma, sabe? Consigo ver até pessoas perguntando, nossa, mas... caramba, como que isso tudo aconteceu, né? 9 de ouros, invertido. Força. Mais um arcano maior aí. Todas as linhas aí tiveram arcanos maiores. E o Cavaleiro de Paus. Parece que essa ascensão, esse conhecimento, sabe? Essa nova perspectiva, essa informação que você vai receber, pode ser qualquer uma das anteriores, pode ser todas as anteriores, mas vai te colocar realmente num processo de mudança de vida mesmo. Aqui a gente tem a força representando ali você tendo um controle, conquistando suas emoções, sua mente, sabe? E o Cavaleiro de Paus representando você alinhado com o caminho que você quer seguir, sabe? Parece que essa conexão aí com o divino, né? Chakra coronário, essas coisas, pode ser realmente transformador, sabe? É uma experiência de você, pô, conhecer meio que o outro lado, sabe, rapaziada? E assim, geralmente esse tipo de experiência pode vir acompanhado ali de uma morte do ego, sabe, rapaziada? Pode vir acompanhado ali de você sentir que você não se identifica mais com certas coisas que você identificava antes, sentir que você é o mesmo ainda, sabe? Mas certos interesses ali do ego, físicos, a respeito de alguma conquista material, alguma coisa assim, você passe a ver como algo não tão útil assim, como se você tivesse encontrado algo que fosse mais alinhado com você, que te fizesse mais bem do que essas coisas físicas, sabe? É uma mudança de vida que não vai acontecer repentinamente, sabe? Existe um movimento acontecendo, já está acontecendo, só que agora vai ficar cada vez mais claro, sabe?
E parece que é você se alinhando com o seu propósito, sabe? Você se alinhando com quem realmente você veio na Terra para ser, se expressar. E assim, esse processo pode ser complicado, sabe? Pode ser um processo que vem com dúvida, pode ser um processo que vem com ilusão. Às vezes a gente se engana com uma coisa ou outra, às vezes a gente deixa de acreditar, né? Às vezes a gente pode até perder a fé e tudo mais. Mas é um ciclo, né, rapaziada? Sobe e desce, cada hora a gente acaba se sentindo de uma forma, mas cada vez se aproximando mais da verdade, cada vez mais se aproximando da luz. E tem aqui você cada vez mais percebendo o que que é ilusório, o que que é alinhado com você, sabe? Apesar da morte não ter saído nessa tiragem aqui, nessa leitura, eu tô muito com essa energia ultimamente de ver a morte, sabe? E ver de uma maneira positiva, porque é um processo transitório, é um processo meio que de renascimento, sabe, rapaziada? Até a morte física mesmo, né? Quando a gente desencarna, sabe? Para quem não tem tanta informação a respeito disso, a respeito da minha experiência, né? O que que eu posso falar de como funciona o processo da morte? É como se você fosse lá e acontecesse, né, qualquer fator da sua morte, seja dor, seja, sei lá, velhice, seja acidente, sabe? E aí você tá sentindo aquela dor no corpo e aquela dor começa a passar, começa a dissipar, sabe? E aí você começa a se sentir bem por não tá sentindo mais aquelas dores, só que você percebe que algo está se esvaindo, algo tá tipo como se estivesse esvaziando, sabe? Que seria o seu corpo, né? Se esvaziando. E aí você começa a meio que perder as memórias, você começa ainda a ter umas lembranças físicas, sabe? Tipo, de posse suas, coisas que você tinha, mas isso passa a ser um pouco mais irrelevante. O que passa a ser mais relevante é as pessoas, os contatos, o que que você queria falar, o que que você precisava avisar para alguém, sabe? Essas situações é, mais de conexões, sabe? Parece que nesse momento que você meio que se afasta do seu ego, isso se torna mais importante, né? E aí você começa a ir para um lado meio de não lembrar nada, não lembrar nem mesmo quem você é, e você não se identifica mais com todas as suas memórias anteriores, porque nesse processo você vai perdendo essas suas memórias, né? E aí do nada você tá tipo num escuro, sabe? Silencioso, só o vazio, sabe? Você percebe que não tem nada lá além de você, mas você ainda tá lá. E aí você percebe que você não morreu. E aí você faz essa transição desse túnel e você vai, né, pro lado astral, né, o outro lado, né, onde fica a sua alma. E rapaziada, esse lado, ele é muito mais, você sente ele muito mais real do que a própria realidade. É um lado que, tipo, parece que tudo isso aqui que a gente estava tendo foi um jogo, foi uma brincadeira, sabe? E o outro lado é a realidade real, sabe? E aí você acaba encontrando com pessoas familiares, não necessariamente pessoas, porque não é necessariamente um ser humano, é mais uma energia ali, uma entidade, sabe? Conhecidos, pessoas que tiveram influência na sua vida, sabe? Que já passaram pro outro lado, começam a te cumprimentar, tem uma energia muito de parabéns, você chegou de novo em casa, sabe? Enfim, na sua leitura tem essa energia de você, de alguma forma, tendo esse contato com essas informações do outro lado, sabe? Ou por informação, ou por você descobrir algo, ou por própria experiência. Já que a gente teve toda essa questão de ascensão de chakra, eu vejo muito como experiência. Vocês me perdoam se essa leitura foi muito profunda, rapaziada, que eu fui a temas aqui que eu não consigo explicar direito, precisaria de horas para explicar completamente, mas eu espero que tenha feito sentido. Vou tirar um conselho aqui da espiritualidade para vocês, sabe, para te auxiliar nesse momento de transição, sabe, você tá passando por um processo realmente de entender mais a respeito da vida, de ter mais responsabilidade a respeito da vida, sabe? E aqui a gente tem a lua invertido. A lua invertida é um arcano maior, muito bom de se ver invertido. Fala muito a respeito de segredos sendo revelados sobre você tendo a luz ali de alguma forma a respeito de uma situação. E aqui eu vejo você tendo uma luz a respeito da sua própria realidade, sabe? A respeito não só da sua vida, mas do ambiente que você se encontra, das pessoas ao seu redor, sabe? Parece que vem alguns momentos de epifania para você, sabe? Ainda mais aqui do lado do julgamento, sabe? Que representa realmente essa ascensão, sabe? A espiritualidade agindo na sua vida de uma forma muito pontual, sabe? Que você realmente experimenta. E mais uma vez, rapaziada, o medo é algo interessante de se deixar para trás.
nessa situação, sabe? O medo pode ser um freio, pode ser que você veja a vida anterior como mais confortável, mas algo dentro de você sabe que você está destinado a mais, algo dentro de você sabe que você tem uma conexão com algo maior, sabe? Então vá atrás disso, cara. Vá atrás disso, que é o que o seu verdadeiro eu quer, sabe? Tente deixar esse medo aí de lado, sabe? Não se auto-sabote. Busque a luz, né? Busque a verdade dentro e fora de você. E eu acho que é isso que eu tenho de leitura para você. Espero ter ajudado aí de alguma forma. Espero não ter voado muito para os lados aí fora da caixinha. E espero que tenha feito sentido e te feito bem de alguma forma, né? No final das contas é isso que importa, rapaziada. Bom, vou deixar meu Instagram aqui com... Quer dizer, meu Instagram não, o link aí com todos os minhas redes sociais aí embaixo. Rapaziada, quem quiser consulta particular, conhecer meus outros trampos, né? Faço lives também na rede vizinha lá de vídeos curtos. E é isso, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Obrigado mais uma vez aí por ter assistido. E é isso, até a próxima leitura. Caso você está aí pela primeira vez, se inscreve aí. Acho que essas leituras de tarô podem te ajudar nesse momento de transição. Mas no momento é isso, tá bom, rapaziada? Valeu mais uma vez e é nóis!